A graça e paz, irmãos. Como vocês estão? Primeiramente, peço para você se inscrever no canal, deixar um like, clicar no sininho. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, clicar no sininho e enviar esse vídeo para toda sua família, todos seus amigos, todos seus colegas. Envie esse vídeo e deixe um like. A palavra, a explicação de hoje vai ser: sou criatura ou sou filho de Deus? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas onde está escrito na Bíblia? Dizer que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Onde está isso na Bíblia? Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Disse Deus, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Acompanhe comigo. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se mova sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E criou Deus a sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Quer dizer o seguinte: nós somos a imagem e semelhança de Deus. Vou levantar o celular aqui porque eu estou gravando pelo celular, né? Mas, continuando. Deus nos criou em retidão, santidade e amor. Deus nos criou em santidão, imagem e amor. Justiça também. Deus nos criou em retidão, justiça, santidade e amor. Com o pecado, o homem perdeu a presença de Deus. Seu caráter ficou distorcido, entendeu? E com a separação, perdemos a benefício da vida com o Senhor. Saúde, paz, amor, provisão e muito mais. No princípio, Deus tinha Jesus como seu único filho. Os homens eram apenas criaturas. Porém, numa demonstração de grande amor de Deus, Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados e ressuscitou para nos garantir a vida eterna. Então, você puxa uma coisa muito interessante. Que Deus amou o mundo, né? Que Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados e ressuscitou para garantir a vida eterna. João 3,16, que eu acho que alguns conhecem esse versículo. Quando Jesus estava falando com Nicodemos, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Jesus ressuscitou, então quer dizer que Deus nos amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados, né? Mas o que Deus nos amou, Deus sempre nos ama. Por que Deus ama a gente? Porque Ele é amor. E a Bíblia até fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário. Quando Jesus ressuscitou, Ele deixou a ser Filho unigênito. Pressão, Jesus morreu na cruz. E quando Ele ressuscitou, Ele deixou de ser Filho unigênito. O que é Filho unigênito? O Filho único. O Filho único de Deus e se tornou primogênito. Pressão, Jesus, quando Ele morreu na cruz e ressuscitou, Ele não era mais o Filho único. Ele deixou de ser Filho único, unigênito, o Filho único. E aí virou primogênito, o primeiro Filho de Deus.
a fim que todo homem que se arrepender de seus pecados e crê em Jesus Cristo, Filho de Deus, confessando com o Senhor e Salvador a sua vida, tome a um dos seus filhos de Deus. O que quero dizer? Que quando você já ouviu falar, né? Eu sou filho de Deus. Mas presta atenção. Quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, e confessa Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, você é filho de Deus. Então quer dizer o seguinte: se eu não confessar Jesus como o único suficiente Salvador, eu sou criatura. Sou criatura ou filho de Deus? E se tome a ser filho de Deus. João 1,12. João 1,12. Mas todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Preste atenção agora. Eu não estava falando o seguinte: quando nós aceitamos Jesus como um suficiente Salvador, nós passamos de ser criatura, nós saímos de ser criatura e ficamos ser filhos de Deus. Mas olha aqui o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos quanto receberam Jesus, deu o poder de ser filhos de Deus. A pessoa que recebe Jesus como o único suficiente Salvador, ela não é mais criatura, mas sim filho de Deus. Aos que creem no seu nome, ao que crê no nome de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. E 1 João, capítulo 3, versículo 1 a 2. Vamos abrir aqui? Vinde quão grande o amor nos tem concedido, o Pai, que fossemos chamados filhos de Deus. Vinde quão grande o amor que nos tem concedido de ser o quê? Chamados filhos de Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Cadê? Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Por isso o mundo não nos conhece. Que é filho de Deus, o mundo não conhece, porque não conhece a Deus. O mundo não conhece o nosso jeito, porque porque as pessoas, os cristãos, sempre adoram. Porque os cristãos creem em Deus, porque não conhecem a Deus. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Então, amados, quando Ele se manifestar, nós seremos como semelhante a Ele. É porque semelhante a Ele. Cadê? Mas sabemos, agora, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Nós seremos semelhante a Ele. Nós seremos semelhante. Vai ser semelhante a Deus. Porque Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. Mas quando o homem pecou, se afastou da presença de Deus, quando comeu aquele fruto proibido, o caráter acabou. E através da sua decisão, você recebeu de volta tudo aquilo que perdeu no tempo da desobediência e do pecado. E através da decisão, tu volta a receber tudo aquilo que você perdeu da desobediência e do pecado. A partir de agora, você irá refletir a glória de Deus em sua imagem e semelhança. Se olhe no espelho e vê se você vê Deus através de sua vida.
Vê, olha no espelho e vê se como diz? Você vê Deus no seu rosto, né? Você nunca mais estará sozinho. A presença de Deus com seu Pai, amigo, ajudador, salvador, será constante em sua vida. Deus é um Deus de amor, mas como nós aceitamos Jesus, Ele sempre está conosco. Deus sempre está conosco. O Espírito Santo vai nos ajudar a vencer esses pecados, mas precisamos vigiar também. Ele vai nos ajudar. E Deus estará conosco, nosso amigo. Jesus é nosso amigo, nosso Salvador. O Espírito Santo de Deus é nosso amigo. Mas tenha cuidado de blasfemar contra o Espírito Santo. Porque Jesus falou o seguinte: todos os pecados serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste século, nem no século futuro. Cadê? Você agora irá andar em obediência e amor de Deus, cumprindo a sua vontade e servindo a Ele em decisão. Mas, seguinte, continuando no texto, o que eu quero dizer aqui? Quando a pessoa não aceita Jesus, pressão. Quando a pessoa não aceita Jesus, a pessoa não é filho de Deus. Infelizmente, a pessoa é só criatura. Ah, mas eu sou filho de Deus. A pessoa que não aceitou Jesus fala que é filho de Deus, não é filho de Deus. Ah, então eu não sou filho de Deus, sou filho de quem então? A pessoa é criatura. Só torna-se filho de Deus se a pessoa aceitar Jesus. Se a pessoa aceitar Jesus como o único suficiente Salvador. E que essa palavra vai estar, você vem refletir se eu sou criatura ou sou filho de Deus. Amém.